Olá, graça e paz. Estamos iniciando mais uma semana na nossa jornada de leitura bíblica. Dessa vez, terminando o livro de Números, o quarto livro de Moisés. Vamos fazer a leitura na seguinte sequência. Começamos no capítulo 22 e vamos até o 36. Essa é uma semana diferente, né? Como vocês sabem, nós não fazemos leituras nos feriados, então temos um dia a menos de leitura nessa semana. Teríamos então uma folga, né? Um pouco menos de leituras, mas para terminarmos o livro nessa mesma semana, não invadirmos a próxima, então esse trecho ficou um pouquinho mais puxado do que uma semana comum. Então vamos precisar de alguma dedicação nesses 4 dias, mas de qualquer forma, se você se atrasou em alguma coisa, dá para usar a quarta-feira, dia de Tiradentes, para completar as suas leituras, colocar em dia e perder esse atraso. Bom, nesse período, nesse trecho, nós vamos então ver a sequência daquilo que estávamos vendo. Estávamos vendo que no livro de Levítico e Números, Deus está organizando a vida religiosa e civil do seu povo durante aquele período de estadia no deserto. Como nós vimos já, o começo do livro de Números, eles estão lá no primeiro ano do seu período no deserto, mas aí ali pelo capítulo 13, há aquela questão dos espiões, né? E o povo resolve se acovardar diante do desafio de entrar em Canaã, e assim acabam perdendo a grande oportunidade que Deus estava lhes dando, né? E vimos na última semana que eles então terminaram aquele período de 40 anos e vão começar a retomar aquele projeto de chegar, né, e entrar na casa que Deus havia prometido para eles, na terra que Deus havia prometido para eles, né, terra de Canaã. Essa entrada vai acontecer a partir, né, de Josué. Ainda não chegamos lá, mas já estamos nesse período em que essa entrada começa a tomar corpo novamente, eles começam a se preparar novamente para poder entrar naquele lugar. Então nós temos aí essa sequência nas leituras dessa semana. Já vimos na semana passada eles chegaram a vencer alguns reis, e a leitura dessa semana começa com a campanha de Balaque, que é rei de Moabe. Eles já tinham vencido o rei de Arade, o rei de Esbom e o rei de Bazã. Agora é o quarto rei que resolve colocar impedimento à entrada deles em Canaã, o rei de Moabe, que ele tem uma íntima relação com os midianitas, e eles então se juntam para tentar colocar um fim aí na chegada daquele povo estranho, naqueles estrangeiros que dizia que estavam invadindo todos os lugares. Então aí você tem no começo da nossa leitura, de 22 até 24, esse personagem muito curioso que é Balaão. Ele é um feiticeiro, um sacerdote, alguma coisa assim, e ele é chamado para amaldiçoar o povo de Deus, mas Deus fala com ele. Não sei, talvez ele fosse até um charlatão. Pela primeira vez uma divindade falou com ele de verdade, né? Ele deve ter ficado muito assustado. Tem aquela história curiosa, né, da mula de Balaão falando com ele, história conhecida, e ele então, ao invés de amaldiçoar, abençoa o povo de Deus. São aí os 3 primeiros capítulos da nossa leitura. Depois, no capítulo 25, nós temos a prostituição e a idolatria em Baal Peor, né, uma região em que eles ficam e que parece que volta tudo ao que era antes. É muito terrível a gente ver. Eles estão quase entrando na terra de Canaã, já passaram 40 anos, já tem uma geração nova, mas a geração nova é muito parecida com a antiga. Enfim, a prostituição acontece no capítulo 25. Um pouco à frente, lá no capítulo 31, Moisés vai dizer que o fato dos moradores ali oferecerem suas filhas para os israelitas se casarem ou manterem relações de alguma maneira, foi uma estratégia que o próprio Balaão entregou para esses povos aí, para que eles pudessem pelo menos alcançar ali, atacar o povo de Deus, não militarmente, né, espiritualmente. Depois, no capítulo 26, temos o segundo censo, né? A primeira geração morreu, teve o primeiro censo que foi feito, foi lá no começo do livro de Números, e agora, já no finalzinho, o segundo censo, porque é uma nova geração que está ali. Temos no capítulo 27 a sucessão de Moisés, né? Deus anuncia de novo, né,
que Moisés vai morrer e não vai entrar, e que precisa de um sucessor. Josué é escolhido, ele junto com Caleb, os dois que se mantiveram firmes lá naquela rebelião depois dos espiões, né? Capítulo 28 e 29 traz uma série de regulamentações das ofertas diárias, das ofertas semanais, das ofertas mensais e até das ofertas anuais, aquelas que eram feitas nas festas anuais que eles tinham no calendário judaico, né? Capítulo 30, uma regulamentação de votos, né? Uma série de votos lá que podiam ser feitos a Deus com a sua regulamentação. Capítulo 31, a vingança do povo de Deus contra os midianitas que tinham ajudado Balaão lá atrás, né, ajudado Balaque com a sua estratégia lá com Balaão. Capítulo 32 começa a divisão de terras antes deles cruzarem o Jordão, né, eles estão vindo assim do Oriente para o Ocidente, em direção à terra de Canaã. O Rio Jordão faz essa divisão, e eles então estabelecem quais as tribos vão a se assentar nessa região, com o compromisso delas ajudarem a conquistar o outro lado, que é mais populoso, né? Depois, no capítulo 33, você tem o roteiro da peregrinação toda, desde o Egito até esse momento, e a morte de Arão. Capítulo 34, a divisão da terra do outro lado do Jordão, né, na parte principal de Canaã. Também tem a descrição das cidades dos levitas, né? Os levitas não são guerreiros, os levitas não têm terras para plantar, os levitas só precisam de cidades para morar, porque eles são alimentados, são sustentados pelo dízimo, né? Aqueles que cuidam do culto a Deus devem ser sustentados por aqueles que recebem os benefícios desse culto, né? Então, são designadas 42 cidades para eles, e também 6 cidades de refúgio. Então, são 48 cidades, sendo que 6 delas têm essa característica peculiar. Quem comete um assassinato culposo, ou seja, sem intenção de matar, ele não deve receber a pena de morte. Ele tem o direito de fugir e se esconder numa dessas cidades de refúgio, que eram cidades dos levitas. No capítulo 36, fechando, tem uma regulamentação da herança das filhas, né? Quando uma tribo, as filhas de uma tribo casam, né, com homens de outra tribo, a herança delas, com a morte dos seus pais, passa para os seus maridos, não para elas, né? Então isso significaria que as heranças mudariam de lugar conforme os casamentos. E aí a regulamentação acontece para que isso não ocorra, né? Então, assim terminamos o livro dos Números, né? Com muitos números, vimos diversas situações aí onde o povo de Deus teve que saber exatamente quantos eles eram, né, que tamanho era o exército e outras providências desse tipo, né? Bom, essa é a nossa leitura. Eu quero fazer alguns destaques aqui para vocês de coisas que me chamaram a atenção e que eu creio que também vão chamar a de vocês. A primeira delas é a estratégia de Balaão, que foi incentivar os povos ali cananeus a entregarem suas filhas para dar suas filhas em casamento, ou pelo menos, né, em prostituição ao povo de Deus, porque sabia que nisso eles não resistiriam, né, que é um ataque sutil, e ao mesmo tempo eles acabariam se corrompendo. Isso é parte de uma série de alertas contra o casamento misto que percorre todo o Antigo Testamento, talvez começando em Gênesis 6, porque lá diz que os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens. Abraão, né, dando um bom exemplo, né, pedindo para buscar uma esposa para o seu filho, não ali entre as mulheres de Canaã, mas lá da sua terra. Já o neto dele, Esaú, dando um mau exemplo, né? Ele casa com as mulheres ali mesmo, para desgosto da sua mãe e do seu pai, diz lá o texto, né? Baal Peor, que acabamos de ver, também um exemplo aí desse alerta de Deus. Salomão, o homem mais sábio, diz lá no final da sua vida que as suas muitas mulheres estrangeiras fizeram com que ele idolatrasse, adorasse os deuses delas. Então, imagina, se um homem sábio daquele faz isso, imagine nós, né? Esdras e Neemias, né, diz lá o texto de Esdras, que eles ficaram tão assim angustiados com o fato dos príncipes dos judeus, né, os chefes, né, os governantes, os líderes, terem se casado com mulheres pagãs, que eles chegam a puxar o cabelo, arrancar o cabelo daqueles homens assim,
na sua ira, né, contra aquela atitude, né, e eles acabam então promovendo lá uma série de purificações nessa área, né. E isso termina com o apóstolo Paulo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 39, dizendo que a mulher cristã está livre para casar com quem quiser, mas no Senhor. Né? E a única forma da gente entender essa injunção é que ele está mantendo em linha com aquilo que é o ensino bíblico de ponta a ponta. Né? Os cristãos o povo de Deus deve se manter em associação íntima do casamento com aqueles que têm a mesma fé. Um segundo destaque que eu quero fazer é que os votos, né, tem um capítulo aí só sobre os votos, e os votos eram semelhantes àquilo que é muito comum no romanismo, né, e não muito entre nós, que são as promessas. Né? Olha, se o Senhor me fizer isso, né, eu farei aquilo. Né? Então havia alguns votos já pré-determinados, ou algumas regulamentações para o povo judeu. Né? Mas note, por exemplo, que lá em Eclesiastes 5,4 diz que você deve ter muito cuidado ao fazer um voto, não pode ser uma coisa transformada né, feita levianamente, como acontece muitas vezes. Né? Você deve ter muito cuidado ao fazer um voto ao Senhor, porque Deus não se agrada de voto de tolo. Né? Jesus e Tiago também dizem que o cristão deve ter uma palavra que não depende de votos. Né? Ele vai dizer sim, e aquilo que ele diz é o que é, né? Ele vive diante da verdade, não precisa ficar fazendo esse tipo de promessas e votos. Né? Mas não há uma proibição da Bíblia de fazer votos. Há essa exortação para fazer com muita seriedade, porque Deus não se agrada de votos feitos por tolos, né? Votos levianos. Entra naquele mandamento de não tomar o nome de Deus em vão. E a prova de que não há uma proibição absoluta é que o próprio Paulo, lá em Atos 18, faz um voto, né? Como judeu que era, faz um voto ao Senhor e cumpre o seu voto. Então, esse é um destaque importante também. Um terceiro destaque é o roteiro da peregrinação. Né? A gente fica confuso com todo esse trajeto que eles fizeram, mas eu separei um mapinha aqui para nós. Dá uma olhadinha aqui. Então você vê, tem aqui o trajeto que eles fizeram, saindo do Egito aqui em cima, descendo, né, em direção ao sul, atravessam o Mar Vermelho, continuam descendo em direção ao sul na Península Arábica. Aqui na parte mais embaixo, eles estão nas montanhas do Sinai, recebendo as tábuas da lei, e aí eles sobem de novo, e quando eles estão chegando aqui em cima, é aquele episódio dos espiões. Você vê que eles estão ali já bem pertinho da Terra Prometida, e aí eles voltam tudo, descem tudo de novo, e ficam ali rondando aquelas terras, né, de Edom. E essas terras de Edom são exatamente aquela terra em que eles vão peregrinar durante esses 39 anos. E quando eles finalmente resolvem voltar à carga e entender que Deus já liberou eles para poderem invadir a terra que Deus prometeu a eles, tem aquela decepção, né, com os edomitas, descendentes de Esaú, que não permitem que eles passem por suas terras, e eles então têm que dar a volta. Você vê lá nas últimas bolinhas pretas lá em cima já, e aí eles têm que atravessar o Jordão para poder entrar na Terra Prometida, que é exatamente esse período que nós estamos estudando agora, lendo agora, com as divisões das terras antes do Jordão, ou seja, aqui, né, do meu lado direito aqui do mapa, né, no finalzinho do mapa, eles vão atravessar o Jordão e invadir a parte principal aí da Terra Prometida. Bom, então, esse é o esquema, né, dessa travessia aí, dessa parte final do trajeto entre Egito e Terra Prometida. Um último destaque que eu quero fazer é o seguinte: são 40 anos, uma nova geração e o mesmo povo pecador. É por isso que eram necessários tantos sacrifícios. Né? A gente viu um capítulo, acho que 2 capítulos, né? Ali a gente vai ver sobre sacrifícios diários, mensais, anuais. É por isso que precisava tanto sacrifício, é um povo pecador demais. E é por isso que foi necessária a cruz de Jesus, sem a qual
nós ainda precisaríamos desses sacrifícios todos e mesmo assim nada disso adiantaria, né? Desde o Antigo Testamento os piedosos sabiam que Deus não se agrada do sacrifício de touros, mas de um coração transformado. E em Jesus nós temos esse coração. Graças a Deus pelo sacrifício do Senhor. São essas então as nossas leituras dessa semana. E terminamos, portanto, mais um livro, né? O livro de Números, terminamos nessa semana. E uma notícia animadora para você, que está achando muito difícil essas leituras. Ao final dessa semana, teremos lido 12% da Bíblia. Eu acho bastante, né? Eu acho que é um marco aí, né? 12% das nossas leituras terão sido completadas ao final dessa semana. Está valendo a pena para mim, espero que esteja valendo a pena para cada um de vocês também, porque a palavra de Deus sempre nos traz edificação. Até a próxima semana e um próximo livro, quando começaremos Deuteronômio. Até mais.